Estamos nos encontrando mais uma vez aqui na TV Unifeb. Seja bem-vindo, telespectador, seja bem-vinda, telespectadora. Você que acompanha todas as semanas, já se tornou um hábito, você sempre está conosco no programa Empreender Tecnologias. E hoje, mais uma vez, a gente vai voltar naquele assunto tão bom, né? Vamos falar sobre gastronomia. Só que dessa vez o tema vai ser um pouco diferente. A gente vai falar de higiene dos alimentos e segurança alimentar. Mas preste atenção, na verdade, instruções importantíssimas para a gente que maneja os alimentos, na nossa rotina, no dia a dia em residência. Então, bastante atenção no que vamos aprender hoje com a convidada, a professora Poliana Fortes Kauf. Ela é nutricionista e tecnóloga em gastronomia, fez especialização em gastronomia e atua como docente na área de gastronomia e nutrição e como nutricionista, ministra disciplinas de segurança alimentar e legislação, microbiologia e higiene dos alimentos, além de enogastronomia, panificação e confeitaria. Seja bem-vinda mais uma vez, Poliana, obrigado por prestigiar o programa com a sua presença. Obrigada, Ramon. Bom, vamos conceituar segurança alimentar, né? O telespectador que está nos acompanhando em casa agora, com certeza quer entender melhor o que é isso, né? Segurança alimentar. Bom, segurança alimentar, o próprio nome diz, é um alimento seguro. O que é um alimento seguro? O alimento seguro é aquele alimento que qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, ela pode consumir e esse alimento vai estar livre de qualquer tipo de contaminação. Eu falo muito que a gente tem que pensar assim, eu vou atender um público onde as pessoas vão ter de 6 meses até 90, 100 anos de idade. Então, a nossa faixa etária é muito grande que nós vamos abranger. Então, nós temos que tomar cuidado com a segurança em produzir alimentos limpos, seguros, para conseguir agradar todos os públicos e não ter nenhum problema de contaminação através dos alimentos. Então, essa é uma definição de segurança alimentar, é o alimento seguro. Agora, quando não se pratica essa segurança alimentar, quais são os riscos para a saúde? O que pode acontecer com a pessoa? Bom, a pessoa que ela não cumpre a segurança alimentar, ela pode desenvolver as doenças transmitidas por alimentos. Nós hoje conhecemos por DTAs, elas são famosas, às vezes a gente escuta e não sabe o que significa. A salmonela, ela pode acontecer por falta da segurança alimentar, pois a pessoa não vai produzir o alimento naquela temperatura adequada para conseguir eliminar o micro-organismo. Claro. Não alcançando essa temperatura, o micro-organismo continua se proliferando, e a gente sabe que com o calor ele se prolifera até mais rápido. Então, se ele não atingir a temperatura adequada, ele vai ter essa proliferação aumentada. Então, com isso, a pessoa pode desenvolver, ter alguma doença relacionada e desenvolver a salmonela. Não só a salmonela, nós temos também, por exemplo, o botulismo. Sim. O botulismo ele é ocasionado também por alimentos contaminados. Então, se a gente não... O palmito. O que a grande maioria da população faz? Abre o vidro de palmito e consome, mas o correto é você ferver o palmito durante 15 minutos, porque nesse tempo, a temperatura que vai ser atingida, ela consegue eliminar o botulismo, que é a contaminação. Então, a gente tem que tomar cuidado da forma que nós vamos consumir esses alimentos. Não só o botulismo, mas qualquer outro tipo de alimento que ele estiver em conserva. Agora, isso envolve também a intoxicação alimentar? Sim, envolve também. A intoxicação também está relacionada ao alimento que não foi preparado corretamente. E a gente não frequenta os corredores dos hospitais nem os ambulatórios. Sim. Mas é muito comum ou muito grande o número de pessoas que procuram o serviço público de saúde por causa desse tipo de coisa, intoxicações e contaminações? Nós temos um grande problema no Brasil. No Brasil não existe dados que comprovem isso. Puxa. Porque as pessoas deixam de notificar a vigilância sanitária. Então, muitas vezes a pessoa vai no hospital e fala, eu estou com
vômito, diarreia, que são os sintomas mais clássicos da intoxicação alimentar. E os médicos falam, é uma virose. Mas que virose? Muitas vezes essa virose que eles dizem, ela é ocasionada por causa dos maus hábitos que eles tiveram na preparação do alimento. Então a gente recomenda, se o paciente apresentar vômito, diarreia, por uns 2, 3 dias, notificar a vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária vai estar indo atrás para ver o que está acontecendo. Só que nós temos um grande problema, né? Essas contaminações muitas vezes acontecem dentro de casa. Sim, sim. Aí, não é especificamente no restaurante? Não, não é. E às vezes a pessoa come no restaurante e fala, foi algo que eu comi, mas o que ela comeu foi em casa, não foi no restaurante. É muito mais fácil você falar que foi um local grande do que colocar a culpa realmente em você. Então, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados. Em restaurante, nós trabalhamos com um processo que chama amostra. Todos os dias, em todas as preparações, são retirados, no mínimo, 100 gramas de cada alimento que foi produzido. Certo. Então, se acontecer das pessoas chegarem ao ambulatório, hospitais, e falar, olha, eu comi no estabelecimento X e eu passei mal. O que vai acontecer? A vigilância sanitária vai até o local e vai pedir essas amostras. Essas amostras são levadas para análise, aí vão verificar se realmente houve problema com o alimento ou se é algum outro local que ele pode ter comido, que pode ter sido em casa. Então, assim, eu peço para os proprietários de restaurantes, lanchonetes, qualquer lugar que venda algum tipo de alimento, Sim. procure se informar como que é a retirada desse alimento. Uma vez que o cliente consumiu e o problema está no restaurante, ele vai ter manifestações no prazo de 72 horas. Então, são 3 dias que essas amostras devem ficar guardadas, sobre refrigeração. Passou desse período, o proprietário pode descartar. Então, às vezes acontece, a pessoa fala assim, eu tô com vômito, diarreia, e eu comi domingo no restaurante X, mas isso já é quinta-feira. Então, não foi a comida do restaurante, provavelmente foi outro local que ele comeu, ou até a própria casa dele. E eu acho importante no programa de hoje, a gente está caminhando nessa direção de esclarecer o telespectador sobre os hábitos domésticos dele, né? Eu vi aqui que você menciona alimentos prontos em cima do fogão durante o dia inteiro. Isso é errado, né? Ou é certo? Qual o tempo que o alimento pode ficar sem refrigeração? Ramon, nós temos esse grande problema, vamos dizer assim. A comida está em cima do fogão. A comida... cada um chega às 11, outro chega às 11h30, outro chega meio-dia, outro chega 1h. A comida está no fogão. É errado, tá? Por quê? O alimento, ele pode ficar sem refrigeração durante 4 horas. Mas essas 4 horas é quando a gente consegue manter a temperatura acima de 70 graus. Os restaurantes acontecem isso. Sim. Os buffets, todos os buffets, os carrinhos, eles são térmicos, aqueles carrinhos. Então, eles conseguem manter uma temperatura de até, no mínimo, vamos dizer assim, 70 graus. Que 70 graus é a nossa temperatura de segurança. Abaixo disso, a gente tem proliferação de micro-organismos. E acima, a gente consegue eliminar. Então, a mãe tem esse costume. Tá lá em cima do fogão. Então, não se recomenda. No máximo que se recomende é que fique no máximo meia hora, que são 30 minutos. O que eu indico? Olha, cada um vai chegar no horário para almoçar. Tira da panela, vão colocar num utensílio próprio que possa ir para refrigeração. E depois cada um esquenta o seu. Hoje nós temos micro-ondas, que é muito mais fácil. Facilita. E é muito mais seguro. Então, a gente precisa ter essa consciência. Quanto mais tempo nós deixarmos ali, maior vai ser o risco. Nós tivemos um caso aqui em Votuporanga, de um estabelecimento, onde uma pessoa comeu e passou mal. E foram analisar. E realmente no estabelecimento não havia problema algum. Só que fazendo um recordatório com essa pessoa para ver como que ela manipulou esse alimento em casa, ela havia deixado desde a hora do almoço, esse marmitex que ela tinha comprado, e ela foi comer na janta. E a nossa região é uma região muito quente, a gente sabe disso. Hoje, 40 graus em Votuporanga é comum, né? Então, como essa comida ficou ali durante o dia, teve proliferação de micro-organismos, e essa pessoa comeu e desenvolveu intoxicação alimentar. E aí foi descoberto. Então, eu peço para as pessoas tomarem esse cuidado, sempre refrigeração. Terminou de fazer? Refrigeração. E cada um pega o seu e vai esquentando. Muito bacana. E com relação a guardar panelas quentes dentro da geladeira, é correto? Como deve ser o armazenamento dos alimentos na geladeira?
Então, essa é um outro problema que nós temos. As mães falam assim, eu não vou colocar comida na geladeira porque a panela está quente, vai gastar muita energia. A gente escuta isso. A gente já sabe que isso não tem problema, que o alimento ele pode ir quente para a geladeira, que não altera o consumo de energia. Eu só não recomendo panelas. Panela para a gente estar usando no fogão. A gente sempre ter aqueles utensílios de vidro com tampa que podem ir para refrigeração. Hoje em dia nós temos até aqueles utensílios de plástico, são específicos para refrigeração que não alterem nada. Então sempre você tirar e lembrando que todo alimento pronto, ele deve ser armazenado na primeira prateleira da geladeira. Porque a geladeira, a ventilação dela começa de cima para baixo. Por isso que as frutas, verduras e legumes devem ficar embaixo, onde a refrigeração é menor. Então, os alimentos prontos sempre na primeira prateleira. Aí tem pessoas que me perguntam, mas é dentro daquela gaveta? Não, aquela gaveta é para alimentos como queijos, presuntos, derivados de leite. Abaixo da gaveta da geladeira é onde a gente armazena a comida pronta. Ah, legal, muito bom. E tem mais alguma dica sobre a organização dos alimentos na geladeira? Tem muita coisa que a gente pode falar. Vamos lá. Vamos começar a listar. Os ovos, por exemplo. Os ovos, hoje em dia, as geladeiras mais novas, elas já não vêm com aquele suporte dos ovos na porta da geladeira, porque é incorreto. O que acontece? No fato de você abrir e fechar a geladeira, você tem muita troca de temperatura. Então, por isso, os ovos não podem ficar ali. O que não pode ficar na porta da geladeira? Os ovos, os leites. Tem muita pessoa que coloca leite na porta da geladeira, que também é errado. O leite também deve ficar na primeira prateleira da geladeira, no máximo na segunda. O que a gente pode deixar na porta? Industrializados, como ketchup, mostarda. A maionese, que é do leite, não pode, porque como ela tem o leite, ela é mais perecível, então a gente tem que deixar dentro da geladeira. Então, assim, azeitona, que o pessoal deixa, que não tem problema. Todos esses alimentos conservados. E os demais a gente tem que deixar. Lembrando que frutas, verduras e legumes sempre nas gavetas. Acima das gavetas nós podemos deixar alimentos que ainda não foram preparados. E no meio da geladeira a gente costuma falar que são os alimentos pré-preparados, que eles já sofreram algum tipo de cozimento, algum tipo de cocção, né? E em cima sempre os alimentos que já estão prontos, aqueles alimentos que já foram cozidos e já estão prontos para o consumo. E a dona de casa hoje está se esbaldando com as dicas, né? Sim, com certeza. Espero que aproveitem bem. Mas vamos lá. Segundo a Organização Mundial de Saúde, por ano morrem 2 milhões de pessoas por doenças transmitidas por alimentos, como você falou, as DTAs, né? Por que isso ocorre? Quais são as mais comuns? Então, isso ocorre justamente, igual eu já falei, pelo fato de acontecer dentro de casa. As pessoas se preocupam tanto em restaurantes, lanchonetes e acabam se esquecendo de dentro de casa. Eles não têm esse armazenamento correto dentro da geladeira. Um grande problema que nós temos também em casa é o descongelamento das carnes. As pessoas fazem descongelamento em temperatura ambiente e é errado. O descongelamento de carnes, aves e peixes deve ser sobre refrigeração. Então, sempre se programar, se organizar, deixar sempre de um dia para o outro dentro da geladeira que o alimento vai descongelar, nunca em cima da pia. Já aconteceu de eu pegar pessoas e falarem assim para mim, eu coloco até no sol para descongelar. Uau! Sim, então assim, ele já está contaminando o alimento. Então, existe esse número elevado justamente porque as pessoas se esquecem do cuidado dentro de casa. É isso que a gente tem que focar para a população, para eles tomarem cuidado em casa. E as principais são, a salmonela, que hoje a gente sabe que ela não é exclusiva apenas do ovo. Nós temos uma bactéria que chama Staphylococcus aureus. Essa Staphylococcus aureus, 40% da população tem. Ela é transmitida através da saliva. E eu não tenho como eu falar, Ramon, você tem uma estrelinha na testa, eu sei que você tem. A gente não sabe. Por isso que a gente pede, quando estiver manipulando alimento, não falar sobre o alimento. Sempre ficar, ou se for falar, virar o rosto, mas nunca falar em cima do alimento. Nós temos o botulismo, né? Infelizmente ainda ele é um grande causador por morte através das DTAs. Muito bem. Bom, nós vamos fazer uma pausa e no segundo tempo fazemos questão de contar com a sua colaboração, porque realmente os esclarecimentos de hoje estão sendo muito bons. E é isso, tecnologia em gastronomia
e nutrição também trazem esses tipos de esclarecimentos para que no nosso lar a gente use todas as tecnologias a favor da nossa saúde. Esse é o programa Empreender Tecnologias que volta daqui a pouquinho aqui na TV Unifev.